Boa tarde a todos, né? O Instituto Proemo Saúde conduziu uma pesquisa, né, no último ano, né, e a gente fez um giro pelo Brasil, uma pesquisa nacional, um inquérito, sobre quais as estratégias que os hemocentros têm utilizado para que a gente pudesse entender o que a captação do Brasil tem utilizado, tá? Então, são estratégias que foram conduzidas e aí a gente saber direito o que pensam, né, quais as estratégias os captadores de doação de sangue pelo Brasil. E aí, qual foi o perfil do serviço que participaram? Tivemos a participação de são 51 serviços, né, que participaram dessa pesquisa. Foram 11 hemonúcleos, tá? O Hemocentro Regional foram no número de 19 hemocentros regionais que participaram e 21 hemocentros coordenadores. Tá? Dos 32 hemocentros coordenadores, 21 participaram. Então, esse foi o perfil, né, daqui da... Deixa eu ver aqui onde que... Não tem laser. Aí. Né? Então, a parte do norte entrou com 43% do perfil dos participantes da pesquisa, né? O nordeste com 25% e centro-oeste e sul com 18% e 12%, respectivamente. Né? Então, todo o Brasil participou dessa pesquisa. 51% dos profissionais de captação que responderam à pesquisa, eles têm mais ou menos 10 anos de experiência especificamente no serviço de captação de doadores, e 69% atuam exclusivamente na captação. Tem alguns serviços onde os profissionais da captação eles se dividem em outros processos de trabalho. Nessa pesquisa, 69% eles atuam diretamente no processo de captação. Né? A formação desses captadores, 27%, né, trazendo 27% dos profissionais, 54%, eles são diretamente ligados à formação do serviço social, em seguida da enfermagem, são as categorias profissionais que mais atuam dentro das estratégias do serviço de captação. Dentro do tempo de atuação na captação de doadores, é um público que já está há mais de 10 anos, né? A maioria desses profissionais já estão há muito tempo, né, engajados nesse processo de trabalho que tá trabalhando a captação de doadores, que hoje já vem uma nova perspectiva, né, de não ser essa nomenclatura utilizada como captação de doadores, e sim conscientização do doador. Né? Então, são conceitos e nomenclaturas e perspectivas novas que estão sendo utilizadas para não utilizar esse termo captação especificamente. E aí a gente fez algumas perguntas relacionadas a vários aspectos dentro desse processo de captação para que esses profissionais, porque a partir daí a gente pode entender como o Brasil, enquanto Ministério da Saúde, por exemplo, traçar estratégias e fazer com que as boas práticas que são utilizadas no nosso Brasil sejam replicadas. Né? Então, 98% dos serviços, eles sinalizaram que tem, sim, indicadores de captação especificamente. Tá? 96%, eles consideram que as estratégias, é importante que essas estratégias sejam sustentáveis. 92% realizam planejamento estratégico específico para a captação de doadores. E 88% sinalizaram na pesquisa que tem uma política formal de captação de doadores. O que é importante a gente trazer? Quando a gente vai olhar nos sites, né, buscando a base de dados dos serviços, essa política de captação que foi dita na pesquisa, ela não é encontrada como algo formal, como algo que está designado, está sendo trabalhado. Né? Não tá, pelo menos não está publicizado. Né? Pode ser que realmente exista essa captação, essa política de captação internamente, ou no Estado, ou na rede, mas ela não está disponível, né, para que o grande público tenha acesso. Tá? E sobre a questão da governança e também a conformidade institucional, né, aqui está esse parte da política de formação. E o que é importante lembrar? Que 51%, né, dos hemocentros, ele tem um perfil de predominante de doador voluntário. Né? Então, a gente está nessa mudança já há muito tempo de buscar fazer com que os doadores, com que a população, os cidadãos, eles tenham essa consciência, né, de fazer a doação de sangue não remunerada, altruísta, voluntária. E aí a gente ainda encontra, né, muitos serviços que ainda estão nessa evolução, né, nessa caminhada de não estar estimulando a doação de repetição, de reposição
para um paciente ou para uma causa específica, e sim com a doação voluntária, né, já participando ali do calendário cidadão da sociedade como uma forma geral. Tá? E aí, né, quanto ao paradoxo, né, a gente perguntou como que é a comunicação, como que a captação de doadores se comunica com a sociedade de uma forma geral. Né? Então, a gente viu que o que eles divulgam, como é essa comunicação. Aqui, né, nesse gráfico que está aqui coloridinho, vermelho e verde, a gente tem a infraestrutura do serviço de comunicação do Hemocentro, né, alguns deles estão ali equiparados, eles têm profissional de design, ou seja, aquelas peças que são enviadas para as redes sociais, tem um profissional geralmente que cuida dessa parte dentro do Hemocentro, dessa comunicação. Né? Tem profissional de comunicação ali dos 51 serviços, 30 eles têm um profissional de comunicação, né, um jornalista ou alguém que consiga construir essas pautas e encaminhar para as mídias de uma forma geral. Sobre a identidade visual padronizada, né, dos 51, 42% sinalizaram que sim, que tem essa identidade padronizada, que tem o serviço, não uma logo, mas uma identidade visual onde que ele chega em qualquer ambiente da sociedade, as pessoas conseguem identificar que ele é o Hemocentro, é a Hemorrede que tá presente. E aí, dos 51 serviços, né, 27 fazem agendamento eletrônico. Depois a gente vai ver que as estratégias elas foram modificadas. Depois da pandemia, a gente vai ver que essa condução do social, das redes sociais, da comunicação informatizada, né, ganhou um novo patamar dentro desse processo de comunicação, dentro da captação de doadores. E aí a gente vai ver isso nos resultados que eles responderam. Né? Sobre as estratégias universais, né, a gente tem que ser cada vez mais criativo, né, dentro da captação, para estar linkando o que a sociedade, o que os jovens, né, o que está acontecendo no meio social, para que a gente chegue junto, né, estabelecendo de formas criativas para estar elaborando campanhas, por exemplo. E das campanhas institucionais, a gente sabe que tem aquele calendário institucional que já é previsto, como em janeiro, né, no Carnaval, na Semana Santa, em julho, as férias, né, o Junho Vermelho, que também já é uma campanha que está cada vez mais criando essa robustez dentro dos hemocentros e também dentro da sociedade. Né? Então, o Dia Nacional do Doador é a campanha institucional hoje que mais segura ali a identidade, né, o processo mais denso do pessoal da captação. Então, dos 51 serviços que responderam, né, à pesquisa, eles fazem aquela programação, né, institucional da Semana do Doador. Depois, em seguida, vem o Junho Vermelho, né, o Carnaval, o Dia Voluntário, né, do doador voluntário de sangue, e aí vem as outras campanhas, né, de forma que esse calendário ele continue fazendo parte de todo o processo social de comemorações anuais, como as férias, outras campanhas, Semana Santa. Né? Então, a gente vê que há essa uniformidade, né, de padronização de determinadas campanhas que vêm sendo utilizadas. Né? Sobre as parcerias, que são importantíssimas para o Hemocentro, de uma forma geral, né? Os captadores eles colocaram como sendo as parcerias com as escolas e universidades uma das maiores. Né? Muitos Hemocentros, ou seja, 98%, sinalizaram que as suas parcerias elas são provenientes, muitos, de escolas, né, de universidades, para que elevem esse estoque, né, esse processo de captação de doadores. As parcerias com as empresas, as mídias sociais, né, com 49 participantes, as campanhas de rádio. Então, vocês vão vendo que as estratégias elas vão sendo modificadas, mas são meio que padronizadas. Né? Todo mundo segue mais ou menos o mesmo modelo de captação. Aí gera uma reflexão se tem alguma estratégia que ainda não está sendo contemplada, onde eu preciso estar. Né? Aqui a gente estava discutindo sobre comunicação, né, na reunião com os diretores, aí foi colocado o TikTok. Né? Será se vamos precisar fazer as dancinhas do TikTok? Né? Então, já temos dancinhas, né? E a gente conversando com os diretores, a gente precisa estar onde a sociedade está. Né? E buscar meios, formas criativas de sensibilizar, conscientizar e, mais ainda,
seduzir, se é que a gente pode utilizar essa palavra, para fazer com que as pessoas se interessem, né? Hoje são muitas... o mundo oferece muitas estratégias hoje para a gente se entreter, né? E a correria do dia a dia, o estilo de vida que a gente leva, né, não nos faz lembrar que a cada 2, a cada 3 meses a gente precisa, como cidadão, realizar a doação de sangue. Então a gente tem que ter esse feeling, né, essa possibilidade de entender criativamente como produzir estratégias mais atrativas, né, para manter, não só para ter naquele momento, mas para manter, né, aqueles doadores durante esse período. E aí o que funciona e o que limita na captação de doadores, né? Isso sobre a percepção deles. Um mito, né, que foi refutado é que muitas vezes a gente sabe que o processo do corpo a corpo ele é muito melhor, né? Eu particularmente, a gente está aqui interagindo meio que numa palestra silenciosa, mas é muito bom corpo a corpo. Mas hoje a gente sabe que as tecnologias, as mídias sociais, né, estão aí tomando de conta e a gente precisa estar dentro desse contexto. Então, uma das coisas que geracionalmente a gente viu que os profissionais eles estão há mais de 10 anos, né? Então, 10, 15 anos de captação. Tem gente que está, alguns, mais de 20 anos dentro desse processo de captação. Então, precisa acompanhar essa cultura, né, geracional, muitas vezes, porque nós temos os nossos preconceitos, né? Ah, não vou fazer isso, ou isso não me pertence, isso não me coloca como profissional, mas que a gente possa fazer essa comunicação disruptiva, né? Então, as mídias sociais, a gente colocou numa escala de 0 a 10, quanto que eles identificaram como importante dentro desse processo de impacto, né, das estratégias de captação. Então, as mídias sociais ficaram com 8,4 de 10, né, como importante. As parcerias, né, que lá estava como uma estratégia maior, digamos assim, ficou ali bem parecido com as mídias sociais. Então, se a gente puder elencar hoje os 3 pilares de atuação da captação, né, das estratégias de captação, elas estão permeadas dentro das mídias sociais, né, que a cada clique, você tem que estar ali fazendo conteúdo para se manter na agenda, né, desenfreada que a gente tem de conteúdo, que toda hora é vídeo, profissionais e pessoas colocando para a gente competir com essa agenda. As parcerias institucionais, como foi colocado, as universidades e as escolas, né, e as coletas externas, né. Coleta externa é uma estratégia de aproximação, é de levar acesso, né, porque a gente sabe que muitas vezes não tem essa questão geograficamente, né. A gente estava escutando aqui um relato do pessoal do Pará que as coletas externas são feitas, né, de barco. Né? Então, você imagina a estrutura, né, que é colocada para isso, mas mesmo com as barreiras, mesmo com as limitações, seja elas geográficas ou não, né, a coleta externa ainda oportuniza muito essa chegada do hemocentro, do serviço de hemoterapia, para o doador de sangue. Né? Então, isso são as 3 estratégias que mais contemplam os serviços do Brasil. Tá? E aí, o que é que dentro dessas 3 estratégias, limitam, né, na percepção deles como uma barreira, né, para a captação de doadores. Primeiro é a falta de recursos, que não é um processo inerente à própria captação. Né, a gente passa isso pelo subfinanciamento do SUS, pelos processos dos equipamentos de saúde de uma forma geral. Mas muitas vezes a infraestrutura que já está ali há muito tempo, então às vezes é inadequada. As barreiras culturais que dificultam, né, chegar a se aproximar do doador, entender que é um processo seguro. As mídias sociais, que elas são efetivas, né, e também as parcerias que facilitam a captação. Eles colocaram aqui num ponto de 0 a 5, né, como os 4,59 ou 4,78, como as estratégias que mais facilitam, né, e as barreiras foram colocadas esses 3, falta de recurso, infraestrutura inadequada e também as barreiras que dificultam as coletas externas, sempre dentro desses 3 pilares do processo de captação. Né? E como que eles comunicam? Qual é a forma mais difundida que
esses profissionais ou os serviços comunicam para a sociedade? Quais são os indicadores mais utilizados, né? Eles trabalham muito essa taxa de retorno, então 71% dos serviços que responderam, eles sinalizam essa taxa de retorno do doador, né, como um indicador importante. O estoque crítico, né, então é sinalizado, seja nas suas redes sociais ou na sua página do site, né, nas mídias sociais, o seu estoque, né, então é uma forma de comunicação que 71% também desses serviços, eles comunicam isso, né, e outro índice de fidelização, que está ali 57%, então, né, essa comunicação, ela é pautada em cima disso, né. E aí, assim, o que é interessante a gente identificar como que esse processo ele vai evoluindo com o tempo. As estratégias vão mudando, né? Os profissionais vão adquirindo novas competências. E aí, se a gente for observar aqui, né, a gente fez como que era a captação presencial, as mídias sociais, né, foram métricas que foram utilizadas para a gente entender. De 2019 para cá, né, de até 2026, como é que foi o comportamento desses requisitos? Captação presencial, né, as mídias sociais, parcerias institucionais, o agendamento eletrônico e também as campanhas digitais, né? Então, foram esses requisitos que foram observados. E aí a gente vê esse retrato, que é bem interessante, né? Eu peguei do início ali de 2019, onde meio que começou a pandemia, e hoje a realidade, como mudou esse retrato. Se a gente for pensar no ano de 2019, a captação ela era 65% da sua densidade, né, de trabalho operacional, ela era uma captação presencial, ali no corpo a corpo, na coleta externa, né, na divulgação. Hoje, né, os serviços, essa captação presencial está presente em 38%. Né? Então, a gente percebe essa mudança de comportamento. As mídias sociais, esse grau de importância dela nas estratégias de captação, em 2019 a gente não utilizava tanto essas mídias sociais, né, esses fóruns, enfim, as facilidades que a gente tem hoje. Então, só era 25% dos serviços sinalizavam que faziam estratégias, campanhas de captação de doação de sangue através das mídias sociais. Hoje, olha aí, 90%. Né? Aqui não tem o laser, mas... vou voltar. Não consigo apontar o laser. Ai, gente, o laser está aqui, o bicho enorme. Cadê? 90%, né, dos serviços sinalizam hoje, né, que fazem campanha de captação de doadores através, né, das mídias sociais. Tá? As parcerias institucionais, que foi... Ai, o bicho é lento. 45% as parcerias institucionais lá em 2019 e agora em 2026 também se mantém como uma estratégia robusta, importante, mas ela já está ali em 78%. Né? Então, a gente vê essa evolução, a mudança de comportamento das nossas estratégias perante as mudanças que a sociedade contemporânea tem realizado. E a gente precisa seguir sim enquanto Hemocentro. Né? Precisamos acompanhar o que a sociedade nos impõe de alguma forma, porque a gente precisa estar lá. Minha mãe diz assim, quem precisa é quem vai, né? Quem precisa é quem vai. Então, o Hemocentro precisa do sangue. Então, a gente tem que estar no meio da sociedade, fazer com que esse tema seja pauta, uma pauta positiva, né? Dentro da sociedade de uma forma geral. Aqui, em 2019, só 15% dos hemocentros eles utilizavam o agendamento eletrônico. Né? Então, vamos refletir. Esse processo, em 2019, parecia ser algo meio remoto. Como assim? Vou agendar eletronicamente? Né? Então, ali com o processo de pandemia, onde a gente precisou se reinventar enquanto serviço, né? Garantir que não houvesse essa multidão, né, a quantidade de pessoas ali participando do mesmo processo ao mesmo tempo, precisou fazer com que a gente se reorganizasse, inclusive de infraestrutura digital, de infraestrutura, né, estrutura física, enfim. 78%, aliás, 88% hoje dos hemocentros que responderam utiliza, né, esse agendamento eletrônico. Tá? As campanhas digitais. As campanhas digitais que lá em 2019 estava em... Ai, meu Deus, chega. Estavam em 20%, né? Hoje a gente tem as campanhas digitais aqui em 93%. Né? Então, a gente consegue perceber essa mudança do comportamento das estratégias de captação.
E tem muitas práticas que hoje são utilizadas nos serviços, né? Tem muitos profissionais da captação que eu praticamente não sou profissional da captação de doadores, mas todos nós somos captadores, né? Então, eu estou trabalhando no Hemocentro ou eu não estou trabalhando no Hemocentro, né? A gente precisa mostrar para as pessoas, se a gente tiver esse conhecimento, a sensibilizar. Eu não posso doar, mas eu posso sensibilizar alguém para doar sangue, né? E não fazer aquilo como uma pauta onde só emergente, né? Alguém precisa e eu vou, naquele momento, solicitar, pedir para que aquela pessoa faça a doação específica, né? E aí, se a gente for poder fazer esse comparativo, né, aqui da região Norte e Nordeste, né, tem alguns indicadores-chave, né, que eles colocaram. Ou seja, aqui na região Norte, 27%, né, daqueles indicadores fazem... Deixa eu trocar aqui. 27%. Cadê o bicho? Chega. 27% fazem o agendamento eletrônico, né? 55% dos têm profissional de captação, tá? 68% dos serviços, eles têm um projeto de fidelização, né? Então, cada vez mais os serviços, os equipamentos de saúde, eles estão incentivando, estimulando e trabalhando a experiência do doador, a experiência do paciente, né? Isso fideliza, né? A gente sabe, quem não gosta de ser bem tratado, né? Quem aí nunca tomou um café superfaturado, né? Para ali você ter aquele atendimento diferenciado e ter aquela experiência diferenciada. O doador é do mesmo jeito, o nosso paciente também é do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa incentivar e estimular essas práticas de experiência dentro do nosso equipamento de saúde, que é o Hemocentro, né? Então, 91% dos serviços do Norte sinalizaram que tem essa política formal. Eu, particularmente, dentro da pesquisa, buscando site a site dos hemocentros, eu não encontrei como eu disse no início, né, essa política formalizada, publicizada. Pode ser que, né, dentro do processo de trabalho esteja lá formalizada, mas ela não está disponível. Tá? Dentro do Nordeste, 46% dos hemocentros, né, dos que participaram, eles têm agendamento eletrônico, tá? 85% tem um profissional de comunicação dentro da captação de doadores, isso ajuda muito, né? Porque a gente sabe que ali o profissional que mais está na captação é o profissional que é enfermeiro e o serviço social, né? Então, dadas as suas competências profissionais, é desafiador, né? Você colocar para um assistente social, ou colocar para um enfermeiro produzir conteúdo, ou ter práticas relacionadas à comunicação é um pouco mais desafiador, né? Eles têm projeto de fidelização, 54% dos hemocentros do Nordeste, 100%, né, disseram que fazem esse planejamento, né, de campanhas, tipo, no início do ano faz uma reunião, faz aquele planejamento do serviço, para que possa, dentro daquelas estratégias que a gente viu, né, a campanha do Carnaval, a campanha do doador de julho, né, que cada campanha seja contemplada desse calendário anual. Então, eles falam que fazem esse planejamento e monitoramento. E na pontuação do Norte e Nordeste, né, numa escala de 1 a 5, eles colocaram como a falta de recursos, né, nessa escala de 1 a 5, como 4,38. Né? Se a gente for pensar, que recursos precisamos para captar um doador? Vocês já se pensaram isso? Às vezes é só né, conversar, sensibilizar, orientar, conscientizar. Muitas vezes isso. Logicamente que a gente também precisa de campanhas, de estratégias criativas, que vai realmente precisar de recurso. Mas é uma reflexão que a gente, né, precisa deixar registrado e a gente refletir sobre isso. O comparativo da regional Sul e Sudeste, né, o que a gente tem de 100% do Sudeste que respondeu, tá? Disseram que fazem o agendamento eletrônico. 89% tem um processo de projetos de fidelização do doador, né? A gente já viu que isso ajuda bastante. 44% desses hemocentros, ele tem sim um profissional de comunicação dentro das suas equipes, e 4,56 foi a nota dada, né, numa escala de 1 a 5, para as limitações e falta de recursos. Já no Sul, né, 6 hemocentros responderam.
foi 83% de agendamento eletrônico, né? 67% existe os projetos direcionados, os projetos de fidelização. 83%, né? Sempre quando eu falo da política formal, eles colocaram lá em cima, mas não foi identificado essa política publicizada. 33% tem um profissional de comunicação e numa escala de 1 a 5, né, ficou ali 4,17 para essa pontuação de limitação de recursos. Né? Então, se a gente puder observar aqui no gráfico, né, a região que mais utiliza o agendamento eletrônico é a região sudeste. Aqui, nos projetos de fidelização, o bicho sai do negócio, eu acho, não sei. Enfim, o Sudeste também está liderando ali nos projetos de fidelização, então a gente tem Norte e Nordeste. Gente, lembrando que isso é um recorte de uma pesquisa, tá? A gente não tem 100% dos dados, né, que foram... isso não é um inquérito, uma pesquisa onde é fidedigna, porque a gente não tem 100% da amostra que a gente gostaria de ter. A pesquisa ainda está disponível, né? Quem puder estimular, fazer com que o seu serviço ele responda à pesquisa, isso é importante, porque através desses momentos que a gente busca esses dados, a gente pode replicar e escalonar estratégias de captação. As boas práticas, elas precisam ser replicadas, né? Então, isso é muito importante. Então, para quem se vê aqui muitas vezes, né? Meu Deus, minha região, meu estado está assim, tá? Não, isso é um recorte do processo, né, das pessoas que responderam, tá? Cadê? Aí, bicho. Cadê? Não está prestando. Está aqui. Então, as lacunas, né? Vamos tentar entender aqui. Cinco pontos, né, que foram lacunas identificadas dentro desse processo da pesquisa e dessas estratégias dos serviços. Foi 53% apenas, né, tinham esse agendamento eletrônico, se a gente for pensar a nível de Brasil, né. Sobre métricas, né? Hoje a gente sabe que tem esse NPS, que é o Net Promoter Score, que é um score internacional utilizado para fidelização, né? Quanto que eu recomendo aquele serviço, né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, eles já utilizam essa métrica para, inclusive, escolher os serviços que eu quero utilizar baseado nessa métrica internacional, que é o NPS, né? Quem aqui já não foi na farmácia, a moça diz, preenche aqui o atendimento, né? Que fica lá, é só uma perguntinha, de 0 a 10, né? Ela nem diz como é, né? Mas é de 0 a 10. Qual a possibilidade de você indicar o meu serviço para alguém? Né? Essa que é a melhor propaganda, que é a boca, né? Que é a que repassa de um para o outro. Se a experiência é boa, eu replico. Se ela não é, a gente não replica. Tá? 47% desses profissionais que não tem, quase metade dos hemocentros não possuem um profissional dedicado. 31% ainda não realizam convocação sistemática de doadores fenotipados, né? Foi uma das perguntas também colocadas. E 1/3 da Hemorrede, ela opera sem projetos estruturados de fidelização de doadores. Então, se a gente for pensar nessas lacunas, quantas possibilidades a gente teria de como escalonar essas boas estratégias de um hemocentro que não tem um projeto de fidelização, por motivo qualquer, de um outro hemocentro mentorar, né? Conduzir junto com aquele hemocentro, a traçar suas estratégias. Porque o problema ele é o mesmo, né? E a solução também. Então, ninguém vai inventar a roda, né? Se já está lá, por que não replicar, né? Então, o que a gente precisa avançar, né? A gente tem alguns hemocentros aqui, apenas 51%, a gente quer que o nosso doador seja o quê? 100% voluntário, né? Não remunerado, e a doação seja altruísta. Então, a gente ainda tem doações aqui alguns hemocentros colocaram como misto, né? E colocaram como doação de reposição. E a gente quer estimular que seja, né, uma doação também ali voluntária, tá? Sobre as boas práticas replicáveis, a gente colocou tem várias, a pesquisa depois ela vai estar disponível no site dos Hemocentros Unidos, para que vocês tenham acesso na íntegra, que logicamente é só um recorte, tá? Mas a gente colocou aqui
como com tecnologia digital, né? A gente viu que os hemocentros eles precisam ter multicanais, como o WhatsApp, o site, né? Para reduzir as filas e selecionar melhor esses doadores nesse recrutamento inicial do cadastro, as parcerias com a comunidade, a experiência do doador, a governança de dados, né? E se a gente for fazer recomendações, né, para isso, a gente coloca a universalização do atendimento eletrônico, né? A gente viu que isso foi modificado e tem hemocentros que fazem essa prática praticamente com 100% dos seus doadores, então isso facilita muito. Implementar o NPS na hemorrede, né, para facilitar, não é difícil, né? É uma pergunta que eu vou fazer para o meu doador, às vezes a gente pergunta um montão de coisa que não faz sentido, o doador está ali a cada 2 meses, eu vou responder a mesma coisa, né? Então, vamos tentar entender, refletir sobre o que estamos investigando com o nosso doador para ele colaborar. A estrutura de programas de fidelização, a universalização da convocação de doadores fenotipados, né, isso é muito importante, que essa prática seja replicada, e também investir em profissionais da comunicação, né, um profissional da comunicação dentro da captação de doadores é muito importante, não dentro do serviço especificamente, mas que esteja à disposição para trabalhar essas estratégias. E criar essa rede de compartilhamento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acredito que deva ter um canal, né, onde os hemocentros se conversam para elaborar campanhas, para trocar experiências, né? Eu acredito que deva ter isso. Então, quais seriam os próximos passos, né? Compartilhar esses resultados até para a gente refletir como que eu estou em relação à minha região, criar esses grupos de trabalho que provavelmente já deva ter, mas que ele seja mais operacional nesse sentido, né? Repetir essa pesquisa, porque a gente precisa ter dados para que a gente tome decisões mais assertivas, para que a gente possa ter estratégias mais que atendam às necessidades de cada região. E os pilares que a gente conseguiu identificar seriam esses, que é digital e multicanal, né? A gente precisa estar em todos os locais para que esse doador, de qualquer forma, que queira se comunicar conosco do Hemocentro, ele consiga ter essa estratégia, que ela seja preditiva e baseada em dados, se a gente já sabe que o estoque baixa quando a gente tem ali, né, sazonalmente, as chuvas, os períodos de gripe, a gente sabe que eles não vão doar porque estão doentes. Então, aquela sazonalidade a gente já é prevista. Então, a gente tem como predizer os nossos estoques também. E que ela seja com equidade e também colaborativa, para reduzir essas desigualdades que a gente tem em todo o nosso país, né? Então, para finalizar, a hemorrede do futuro, né, ela é uma hemorrede digital, ela é preditiva e ela precisa ser sustentável. Tá? E isso não é difícil de fazer, não precisa muitas vezes de recursos. Quando a gente pensa em recursos, a gente pensa em dinheiro, né? Às vezes não precisamos disso, às vezes as ferramentas elas estão mais próximas do que a gente imagina. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. A pesquisa ela vai estar disponível no site dos Hemocentros Unidos, quem quiser ver os números na íntegra, para que vocês depois tenham acesso, tá bom? Obrigada.